Há décadas, a verdade esteve encoberta, mas agora começa a emergir. Durante as missões Apollo, astronautas teriam encontrado uma imensa estrutura de origem alienígena na Lua, um monólito com aproximadamente 8 quilômetros de extensão. Desde os anos 1960, cientistas estariam mantendo esse achado em segredo, e tudo indica que a NASA ocultou informações de proporções impressionantes. Fotos estranhas, falhas misteriosas em missões e sinais de rádio incomuns apontam todos para uma única coisa: não estamos sozinhos. Por que a NASA escondeu isso por tanto tempo? Do que eles têm medo que descubramos? O misterioso monólito lunar. Ao longo das décadas, sussurros circularam na comunidade científica sobre uma estrutura enorme na superfície da Lua. Um monólito que se estende por inacreditáveis 8 quilômetros. Segundo os que acreditam nessa descoberta, a NASA sabe da existência dessa estrutura desde os primeiros dias da exploração lunar. Imagens capturadas por diversos orbitadores lunares na década de 1960 supostamente mostram essa estrutura gigantesca, com padrões geométricos que não se assemelham em nada ao que esperaríamos de formações naturais na superfície lunar. A estrutura parece ter ângulos retos bem definidos e bordas retas, que, segundo alguns pesquisadores, são perfeitas demais para terem surgido naturalmente. O mais intrigante é que essas anomalias foram registradas em áreas que, supostamente, já haviam sido mapeadas pelas primeiras missões lunares da NASA, mas raramente aparecem em documentação oficial ou publicações científicas. A superfície lunar revelou pouco que desafia as leis da natureza. Mas, espalhado entre crateras familiares e regolito, repousa um enigma singular. Uma laje retangular e imponente que passou a ser conhecida como o misterioso monólito lunar. Avistado pela primeira vez em imagens borradas capturadas por orbitadores de meados do século XX, essa forma geométrica rígida contrasta de maneira dramática com as encostas e rochas irregulares da Lua. Suas dimensões exatas ainda são tema de intensos debates. Alguns estimam sua altura em cerca de 5 metros, mas sua silhueta é inconfundível, como se tivesse sido esculpida por uma mão invisível em vez de moldada por processos cósmicos. Ao longo das décadas, os rumores de um acobertamento se intensificaram, alimentados por lacunas nos registros de missões e anotações enigmáticas em relatórios científicos. Alguns pesquisadores propõem explicações naturais, apontando para padrões incomuns de resfriamento de lava ou mecanismos raros de falhas geológicas, enquanto teóricos mais ousados sugerem que o monólito pode ser um artefato de um antigo visitante extraterrestre. Seja uma curiosidade geológica ou um sentinela silencioso de outro mundo, a estrutura continua a cativar astrônomos e sonhadores. Hoje, com câmeras de resolução mais alta e técnicas de imagem avançadas cobrindo as planícies lunares, o monólito permanece como um farol para novas investigações, prometendo aprofundar nossa compreensão dos capítulos ocultos da Lua. O que torna essa história tão envolvente é o fato de a NASA aparentemente ter alterado os parâmetros de suas missões sempre que sondas ou orbitadores se aproximavam dessas formações incomuns. O Lunar Orbiter 5, lançado em 1967 para identificar possíveis locais de pouso para as missões Apollo, supostamente fotografou regiões contendo estruturas estranhas, mas misteriosamente evitou capturar certas áreas de grande interesse. Alguns pesquisadores apontam para relatórios de missões específicas em que há lacunas inexplicáveis nos registros fotográficos da superfície lunar. Essas peças ausentes se tornaram a base para teorias sobre o que a NASA poderia estar escondendo do público. A pergunta permanece: se essas fossem apenas formações rochosas naturais, por que haveria necessidade de segredo? Alguns informantes afirmam que oficiais da NASA estavam preocupados com o pânico público, caso evidências de inteligência ou tecnologia não humana fossem confirmadas por meio dessas anomalias lunares. A geometria artificial que desafia explicações. Ao observar essas supostas estruturas na Lua, o que mais chama a atenção não é apenas seu tamanho colossal, mas seus padrões geométricos perfeitos. A natureza tende a criar formas irregulares, mas o monólito de 8 quilômetros supostamente apresenta ângulos retos e linhas retas, que parecem ter sido deliberadamente projetadas. Richard Hoagland, ex-consultor da NASA, que se tornou um pesquisador controverso, passou décadas analisando essas anomalias lunares. Ele afirma que, ao aumentar o contraste e ajustar a iluminação nas próprias fotografias da NASA,
revelou estruturas que não poderiam ter se formado naturalmente na superfície da Lua. Pela paisagem lunar, espera-se ver crateras irregulares e cordilheiras acidentadas. No entanto, escondidas entre colinas e bacias, existem formações tão precisas que parecem retiradas de um projeto arquitetônico e não esculpidas por forças cósmicas. Essas anomalias consistem em lajes imponentes e formações angulares com bordas retas e quase perfeitos ângulos retos, uma geometria raramente encontrada em terrenos naturais, capturadas pela primeira vez em imagens granuladas das missões orbitais lunares dos anos 1960. Essas características despertaram interesse quando fotos aprimoradas revelaram um monólito monumental com uma silhueta retangular impecável. Entusiastas apontaram para esse contraste gritante, onde todas as outras rochas apresentam contornos arredondados, como prova de uma origem não terrestre. Enquanto isso, céticos argumentam que artefatos de iluminação, efeitos de pixelização e imagens seletivas podem criar linhas ilusórias que desaparecem sob análises de resolução mais alta. As explicações naturais variam de fraturas incomuns por resfriamento de lava a mecanismos de falhas raros, mas nenhum consenso surgiu para explicar a escala e a regularidade dessas formações. Novos levantamentos em alta definição estão revisitando esses locais, na esperança de determinar se a misteriosa geometria da Lua é apenas um truque visual ou um registro genuíno de processos ainda não compreendidos. Até que dados definitivos sejam obtidos, a superfície lunar continua a preservar seus ângulos mais desconcertantes como um testemunho silencioso das possibilidades inexploradas da natureza. Outra formação incomum, chamada The Shard, apareceu em fotos de 1967, mostrando o que parece ser uma estrutura elevada surgindo da superfície lunar. Pelas estimativas atuais, se real, ela teria vários quilômetros de altura. Algo que não deveria existir, considerando nosso entendimento sobre a geologia lunar e a ausência de atividade tectônica. Quando pesquisadores independentes analisam essas fotos, apontam que as sombras projetadas por esses objetos seguem padrões consistentes com estruturas artificiais e não com formações rochosas naturais. Cientistas da linha tradicional descartam essas alegações, atribuindo as aparências estranhas a truques de luz, sombras e a baixa resolução das fotografias lunares antigas. Eles sugerem que aquilo que os teóricos da conspiração chamam de estruturas provavelmente são apenas formações incomuns de crateras ou cordilheiras vistas de ângulos específicos que criam ilusões de ótica. As missões Apollo representam a maior conquista da humanidade na exploração espacial, mas, segundo alguns pesquisadores, também marcam o início do maior encobrimento da NASA. Vários astronautas da Apollo fizeram declarações enigmáticas ao longo dos anos que alimentam especulações sobre o que podem ter visto na superfície lunar. Buzz Aldrin certa vez comentou sobre uma estrutura muito incomum ao falar do monólito de Phobos, na Lua de Marte, levando alguns a se perguntarem se ele não estaria se referindo indiretamente a estruturas semelhantes que possa ter encontrado na nossa própria Lua. Outros astronautas falaram sobre sentir-se observados ou perceberem uma presença durante suas missões lunares, embora normalmente atribuam essas sensações ao impacto emocional de estar em um ambiente tão alienígena. As missões Apollo transformaram a Lua de uma curiosidade distante em um mundo bem estudado, revelando uma paisagem moldada por antigos incêndios e bombardeios constantes. Ao longo de 6 pousos entre 1969 e 1972, os astronautas trouxeram de volta quase 400 quilos de rochas e solo, revelando uma crosta dominada por terras altas de anortosito claro, formadas há mais de 4,4 bilhões de anos, e planícies escuras de basalto solidificado por fluxos de lava, com cerca de 3,3 bilhões de anos. Sismômetros deixados na superfície detectaram abalos lunares e mapearam uma estrutura interna com um pequeno núcleo metálico cercado por um manto espesso e rígido. Sondas de fluxo de calor mostraram que a crosta lunar é um isolante térmico superior ao da Terra, preservando a história térmica ancestral. A fina poeira que cobre a superfície se mostrou mais abrasiva do que o previsto, desafiando tanto os equipamentos quanto os trajes dos astronautas. Instrumentos extraíram hélio 3 do vento solar, preso em esferas vítreas, sugerindo potencial futuro como recurso. Pulsos de laser refletidos por retrorefletores,
continuam a refinar nosso entendimento da órbita e rotação da Lua. Análises químicas posteriores identificaram vestígios de água ligados a esferas vulcânicas, contrariando a antiga crença de que a Lua era completamente seca. Juntas, essas descobertas estabeleceram a Lua como um arquivo ativo da evolução do Sistema Solar e lançaram as bases para futuras explorações. As transcrições das missões Apollo contêm várias conversas editadas entre astronautas e o controle da missão. E alguns pesquisadores afirmam que essas edições escondem discussões sobre estruturas artificiais avistadas durante órbitas ou explorações de superfície. Todos os astronautas eram militares, sujeitos a autorizações de segurança e juramentos que os impediriam de divulgar publicamente descobertas classificadas. Alguns teóricos apontam para comportamentos incomuns de certos astronautas após retornarem à Terra. Alguns tornaram-se reclusos, outros buscaram espiritualidade, e alguns demonstraram sinais de sofrimento psicológico. Poderiam essas reações ser resultado do que testemunharam na superfície lunar? A NASA atribui qualquer comunicação ou comportamento estranho ao imenso estresse da viagem espacial e ao impacto psicológico natural de uma experiência tão profunda. Mas ainda restam dúvidas sobre o que pode ter sido deliberadamente mantido fora das transcrições públicas. O programa lunar, descobertas soviéticas e segredos compartilhados. O programa lunar soviético correu paralelo aos esforços lunares dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, com ambas as superpotências correndo para desvendar os segredos da Lua. Apesar da rivalidade amarga, alguns pesquisadores sugerem que as duas nações chegaram a um acordo inesperado para manter certas descobertas lunares classificadas e fora do conhecimento do público. A missão Luna 9, que realizou o primeiro pouso suave bem-sucedido na Lua em 1966, transmitiu imagens estranhas que pareciam mostrar enormes estruturas cristalinas, refletindo a luz do Sol. Essas imagens foram interceptadas pelo Observatório Jodrell Bank, na Inglaterra, antes que os soviéticos pudessem alterá-las, causando um grande alvoroço na comunidade científica. O Programa Lunar Soviético, ativo de 1959 a 1976, alcançou uma série de feitos pioneiros que remodelaram a ciência lunar. O sobrevoo da Luna 1 demonstrou a navegação no espaço profundo. Meses depois, a Luna 2 tornou-se a primeira espaçonave a impactar a Lua, confirmando seu ambiente sem atmosfera. A Luna 3 retornou fotografias do lado oculto da Lua, revelando um terreno nunca antes visto por olhos humanos. Logo após, a Luna 9, em 1966, pousou suavemente e transmitiu imagens panorâmicas, e a Luna 10 entrou em órbita lunar, mapeando irregularidades gravitacionais, MASCONs, e medindo os níveis de radiação ao redor da Lua. Landers e rovers robóticos transportaram espectrômetros para analisar a composição do solo, sensores sísmicos para registrar Lua-terremotos e coletores de vento solar que capturaram as primeiras amostras de partículas extraterrestres. Entre 1970 e 1976, as missões Luna 16, 20 e 24 executaram missões robóticas de retorno de amostras, trazendo regolito lunar que ampliou a compreensão sobre a evolução da crosta. A coleta rigorosa de dados forneceu referência essencial para todas as futuras missões lunares. Embora alguns detalhes tenham sido mantidos em sigilo durante a Guerra Fria, a divulgação posterior dos registros e imagens promoveu colaboração internacional, abrindo caminho para empreendimentos conjuntos como o projeto de teste Apollo-Soyuz. Hoje, com a missão Luna 25 da Rússia, buscando reviver a exploração lunar, as descobertas soviéticas permanecem como testemunho da habilidade engenheira e do valor do legado científico. Diversas sondas soviéticas sofreram falhas misteriosas ao se aproximar de certas regiões lunares, espelhando dificuldades técnicas semelhantes vividas por sondas americanas. A Luna 15 caiu ao tentar pousar na região de Mare Crisium, em 1969. Uma área que alguns pesquisadores afirmam conter evidências de estruturas artificiais. O mais intrigante sobre os programas soviético e americano é como a competição repentinamente pareceu se transformar em cooperação quando se tratava de certos aspectos da exploração lunar. Em meados da década de 1970, a corrida espacial havia esfriado consideravelmente, com ambas as nações reduzindo suas ambições lunares, apesar de possuírem a tecnologia para continuar. Alguns teóricos da conspiração sugerem que essa retirada mútua não foi coincidência.
mas resultado de uma descoberta conjunta. Algo na superfície lunar que ambas as superpotências concordaram que era melhor manter em segredo da população mundial. Enquanto historiadores da linha tradicional atribuem essa mudança a prioridades políticas e restrições orçamentárias, persistem questionamentos sobre se ambas as nações encontraram algo na Lua que alterou fundamentalmente suas estratégias de exploração espacial. A tecnologia por trás da estrutura, não deste mundo. Se aceitarmos por um momento que esse monólito de 8 quilômetros realmente existe na Lua, a próxima pergunta se torna ainda mais desconcertante. Quem, ou o que, o criou? Os desafios técnicos de construir algo dessa escala, mesmo na Terra, seriam imensos. Quanto mais em uma superfície sem ar e bombardeada por radiação como a lunar. Alguns pesquisadores sugerem que a tecnologia necessária para construir uma estrutura dessas proporções estaria muito além das capacidades humanas, até mesmo hoje. O monólito teria que resistir a flutuações extremas de temperatura, impactos constantes de micrometeoritos e intensa radiação durante milhões de anos sem se degradar. Desde o momento em que os cientistas analisaram o monólito lunar, suas implicações tecnológicas ultrapassaram qualquer fenômeno natural conhecido na Lua. Fotografias em alta resolução revelam ângulos retos perfeitos e superfícies tão lisas que desafiam os padrões normais de erosão por impacto. Espectrômetros a bordo de sondas orbitais detectam uma assinatura semelhante a uma liga metálica rica em terras raras, bem diferente dos materiais basálticos ou feldspáticos comuns. Varreduras por radar feitas da Terra sugerem um interior oco, com estruturas internas dispostas em matrizes geométricas. Mapeamentos gravitacionais mostram anomalias sutis ao redor da base, sugerindo estabilização ativa ou algum tipo de blindagem energética. Nenhum processo terrestre explica a geometria precisa do monólito ou sua complexidade espectral. Alguns engenheiros especulam que o objeto incorpora componentes nanofabricados projetados para captar radiação solar ou canalizar campos eletromagnéticos. Imagens microscópicas revelam camadas uniformes, semelhantes a técnicas de deposição controlada, usadas na fabricação de semicondutores avançados. A composição do material do monólito desafia a classificação. Combina a resistência de metais com a tolerância térmica de cerâmicas. Juntas, essas características sugerem uma origem baseada em tecnologia muito além da capacidade humana. Até que amostras diretas confirmem sua composição, o monólito permanece como um testemunho silencioso de uma tecnologia que não é deste mundo, desafiando nossa compreensão sobre engenharia e história cósmica. Missões equipadas com perfuradores robóticos e analisadores espectroscópicos podem, futuramente, desvendar seus segredos, potencialmente reescrevendo a história da ciência. Análises da suposta estrutura mostram que ela parece ser feita de materiais incomuns naquela região da Lua, com alguns sugerindo que contém elementos que talvez nem existam naturalmente no satélite. A localização do monólito também levanta questões. Supostamente, ele está situado em uma área que recebe luz solar constante durante o dia lunar, ideal para a coleta de energia solar. Essa localização estratégica levou alguns a teorizar que ele poderia funcionar como um tipo de coletor de energia ou farol energético. Cientistas mais convencionais contestam essas afirmações, apontando que, sem amostras materiais adequadas, é impossível determinar a composição dessas estruturas, e que concentrações minerais incomuns podem explicar padrões de refletividade estranhos em fotografias lunares. Mas o debate continua. Seria possível que processos naturais criassem uma estrutura tão geometricamente perfeita, especialmente em uma escala tão colossal? Se não for natural, então quem a construiu? Alguns apontam para uma civilização terrestre antiga e avançada. Outros sugerem uma inteligência não humana, que pode ter visitado nosso sistema solar muito antes do surgimento da humanidade. A anomalia da cratera. Evidência de atividade lunar. A superfície da Lua está coberta por crateras formadas ao longo de bilhões de anos de impactos de meteoros. Mas certas crateras próximas ao local do suposto monólito apresentam características que simplesmente não condizem com o que entendemos sobre a formação de crateras. Várias crateras grandes nessa região possuem pisos perfeitamente planos e padrões geométricos incomuns em seu interior. Algumas parecem ter paredes que se erguem em ângulos retos de 90 graus,
algo praticamente impossível de ocorrer por processos naturais de impacto. Ainda mais curiosos são os relatos de padrões de luz que mudam dentro dessas crateras. Desde o século XVIII, astrônomos documentam fenômenos luminosos estranhos chamados fenômenos lunares transitórios, TLPs, observados em regiões específicas de crateras, incluindo áreas próximas de onde o monólito estaria localizado. Espalhadas pela paisagem lunar, certas depressões desafiam classificações simples. Essas anomalias crateriformes, marcadas por bordas irregulares e mantos assimétricos de ejeção, sugerem processos além de simples colisões meteóricas. Em algumas bacias, os poços centrais aparecem deslocados do centro, enquanto outras exibem anéis concêntricos semelhantes a caldeiras vulcânicas. Dados de radar revelaram depósitos em camadas sob os pisos das crateras, sugerindo episódios de alagamento por lava após o impacto. Imagens térmicas detectam pontos quentes ao longo das paredes fraturadas, indicando calor residual ou emissões subterrâneas após a formação da bacia. Levantamentos espectroscópicos identificam conjuntos minerais anômalos dentro e ao redor dessas crateras, incluindo materiais ricos em olivina, típicos de fontes de magma profundo, e não do regolito superficial. Algumas crateras apresentam bordas dentadas, sinal de estresse tectônico que pode ter rachado as rochas ao redor e alterado sua forma. Esses enigmas não estão confinados às planícies equatoriais da Lua. Regiões de alta latitude abrigam crateras fantasmas, cujas bordas elevadas afundaram com o tempo, sugerindo contrações lunares transitórias ou subsidência local. Juntas, essas anomalias indicam que a história da Lua não se resume ao acúmulo passivo de cicatrizes de impacto, mas inclui capítulos geológicos ativos. À medida que missões como a Lunar Reconnaissance Orbiter e futuros pousos refinam nossa visão, as anomalias crateriformes se tornam portais para a dinâmica interior oculta da Lua. Essas anomalias luminosas às vezes aparecem como brilhos semelhantes a névoas ou clarões intensos que duram minutos ou horas antes de desaparecer. Enquanto a NASA atribui os TLPs à liberação de gases, impactos de meteoritos ou descargas eletrostáticas, alguns pesquisadores acreditam que podem indicar atividade dentro de estruturas lunares artificiais. Em um caso particularmente famoso de 1958, o astrônomo soviético Nikolai Kozyrev observou o que descreveu como um brilho avermelhado e névoa na cratera Alphonsus, que acreditava demonstrar atividade vulcânica. Contudo, a Lua supostamente está geologicamente morta há bilhões de anos, sem vulcanismo ativo. Essa contradição levou alguns a sugerirem que o que Kozyrev e outros observaram poderia, na verdade, ser evidência de atividade artificial dentro de estruturas lunares. Alimentando ainda mais as especulações, o Lunar Reconnaissance Orbiter, da NASA, identificou túneis e sistemas de cavernas sob a superfície lunar, que poderiam abrigar vastas estruturas artificiais ocultas da observação direta. Será que essas redes subterrâneas estariam conectadas ao monólito na superfície de alguma forma? O encobertamento. Por que esconder por décadas? Se a NASA e outras agências espaciais sabem há décadas sobre uma estrutura artificial gigantesca na Lua, a pergunta mais urgente passa a ser: por que manter isso em segredo? As motivações por trás de um encobrimento tão grande teriam que ser convincentes o suficiente para justificar a manutenção do segredo através de múltiplas administrações, programas espaciais e gerações de cientistas. Alguns pesquisadores sugerem que o principal motivo seria o medo do pânico público. A confirmação de que não estamos sozinhos no universo e de que outras inteligências podem possuir tecnologia muito além da nossa, poderia potencialmente desestabilizar instituições religiosas, sistemas econômicos e estruturas de poder geopolítico. Por décadas, missões espaciais capturaram formações irregulares e estruturas geométricas na superfície lunar. E ainda assim, os registros oficiais permanecem notavelmente silenciosos sobre muitas dessas imagens. Relatórios editados e atrasos na liberação de dados sugerem um esforço deliberado para minimizar o escrutínio público. Manter o controle sobre a narrativa da exploração espacial preserva vantagens geopolíticas e protege paradigmas científicos estabelecidos contra revelações surpreendentes. Há também o ângulo militar a ser considerado. Se o monólito representa tecnologia de uma civilização avançada, ter acesso exclusivo para compreendê-la
e, potencialmente, fazer engenharia reversa conferiria uma vantagem estratégica incalculável. Isso pode explicar por que as informações sobre a estrutura têm sido compartimentalizadas com base estrita na necessidade de saber, com apenas um pequeno grupo de oficiais e cientistas tendo acesso completo aos dados. Ex-funcionários da NASA ocasionalmente vieram a público com alegações sobre fotografias lunares classificadas e dados de missão alterados, embora a maioria mantenha o anonimato por medo de violar juramentos de segurança. Alguns descreveram sistemas elaborados de retoque de imagens para apagar objetos incomuns das fotografias lunares antes de serem divulgadas ao público ou a periódicos científicos. Críticos dessas teorias da conspiração apontam para a impossibilidade prática de manter um segredo tão grande por tanto tempo, especialmente entre agências espaciais internacionais com agendas políticas distintas. Eles argumentam que no mundo atual de tecnologia de satélite e empresas espaciais privadas, qualquer estrutura lunar maciça já teria sido verificada de forma independente. Evidências recentes. O que a tecnologia moderna revela. Embora as alegações originais sobre um monólito lunar venham das missões das décadas de 1960 e 70, a tecnologia de reconhecimento lunar moderna é muito mais avançada. Isso levanta a pergunta: o que as câmeras de alta resolução atuais mostram? O Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, lançado em 2009, mapeou a superfície da Lua com detalhes sem precedentes, capturando imagens com resolução suficiente para ver os locais de pouso das missões Apollo e os equipamentos deixados para trás. Alguns pesquisadores afirmam que certas áreas de grande interesse permanecem misteriosamente borradas ou obscurecidas nas imagens públicas do LRO, especialmente regiões onde estruturas anômalas foram relatadas anteriormente. O que chama ainda mais atenção é o modo como técnicas modernas de análise vêm sendo aplicadas às fotografias antigas da NASA. Utilizando métodos digitais de aprimoramento que não existiam há décadas, pesquisadores independentes reexaminaram os filmes originais das missões lunares e alegam ter encontrado evidências de estruturas maciças que antes eram difíceis de distinguir. Essas imagens aprimoradas parecem mostrar padrões geométricos regulares e linhas retas que se destacam da paisagem lunar natural. As missões lunares chinesas Chang'e também forneceram novos dados sobre a Lua, sendo que a Chang'e 4 fez história ao pousar no lado oculto em 2019. Embora os relatórios oficiais chineses não tenham confirmado nenhuma estrutura artificial, alguns pesquisadores afirmam ter identificado anomalias nas fotografias da missão que se alinham com teorias anteriores sobre a arquitetura lunar. À medida que empresas privadas como SpaceX e Blue Origin desenvolvem suas próprias missões à Lua, alguns se perguntam se essas organizações menos restritas poderão, eventualmente, confirmar ou refutar de uma vez por todas a teoria do monólito. Com câmeras de alta definição se tornando menores e mais potentes, e com mais países adquirindo capacidade de exploração lunar, manter qualquer tipo de encobrimento se tornará cada vez mais difícil na próxima década. A conexão com Marte, um mistério do Sistema Solar. A Lua não é o único lugar onde estruturas misteriosas foram relatadas. Anomalias semelhantes foram fotografadas em Marte, e particularmente na Lua marciana Phobos, sugerindo uma possível conexão entre esses objetos. A mais famosa é a Face em Marte, na região de Sidônia, fotografada pela Viking 1 em 1976, e o monólito de Phobos, um grande rochedo ou estrutura ereta que projeta uma sombra distinta na superfície da maior lua de Marte. O que torna essas descobertas especialmente intrigantes é como parecem compartilhar certas características com o suposto monólito lunar, propriedades geométricas específicas e posicionamentos estratégicos que, segundo alguns pesquisadores, não poderiam ter ocorrido naturalmente. O ex-astronauta Buzz Aldrin comentou certa vez sobre o monólito de Phobos, chamando-o de uma estrutura muito incomum e sugerindo que merecia investigação. Essa declaração, vinda de alguém que efetivamente esteve na Lua, levantou sobrancelhas entre os que já suspeitavam do que a NASA poderia estar escondendo. Alguns pesquisadores propõem que esses diversos monólitos e estruturas possam estar relacionados, talvez como marcadores ou tecnologias deixadas pela mesma civilização avançada enquanto explorava nosso sistema solar. O posicionamento dessas estruturas também tem chamado atenção. Muitas parecem estar localizadas em pontos matematicamente significativos,
em relação a outras formações em seus respectivos corpos celestes, sugerindo um posicionamento intencional, em vez de processos geológicos aleatórios. Cientistas da NASA explicam as anomalias de Marte e Phobos como formações rochosas incomuns criadas por erosão natural e pareidolia. A tendência humana de ver padrões familiares em formas aleatórias. As semelhanças entre essas estruturas em diferentes corpos celestes continuam a alimentar especulações sobre sua possível origem artificial. O futuro da exploração lunar. A verdade será revelada? Estamos entrando em uma nova era de exploração lunar, com múltiplos países e empresas privadas planejando missões à Lua na próxima década. O programa Chang'e da China continua explorando novas regiões, incluindo o lado oculto anteriormente pouco mapeado. O programa Artemis da NASA pretende levar novamente humanos à superfície lunar até meados da década de 2020, enquanto empresas como a SpaceX desenvolvem suas próprias capacidades lunares. Com tantos olhos voltados para a Lua, será que a verdade sobre o suposto monólito finalmente virá à tona? As missões modernas levarão instrumentos científicos muito mais avançados do que os disponíveis na era Apollo, incluindo radares de penetração no solo capazes de revelar estruturas sob a superfície lunar. Câmeras de alta definição capturarão a paisagem lunar com detalhes sem precedentes, tornando mais difícil esconder qualquer anomalia de grande escala que possa existir. Talvez o mais significativo seja o fato de que a comercialização do espaço tornará o controle de informações cada vez mais difícil. Enquanto agências governamentais talvez tenham conseguido restringir informações no passado, empresas privadas respondem principalmente a seus acionistas e podem ter prioridades diferentes quanto à transparência. Alguns pesquisadores acreditam que, à medida que a exploração lunar se tornar mais comum e acessível, evidências do monólito se tornarão impossíveis de suprimir, levando a que seria a revelação mais significativa da história humana, a confirmação de que não estamos sozinhos no universo, e de que outras inteligências já visitaram nosso vizinho cósmico. Se isso levará a uma revelação global, ou apenas a explicações mais sofisticadas por parte da ciência tradicional, ainda está por ser visto, mas uma coisa é certa. Nossa compreensão da Lua continua evoluindo a cada nova missão que volta seus olhos para nosso vizinho celeste mais próximo. Obrigado por assistir a mais um episódio. Enquanto ainda estiver por aqui, não se esqueça de clicar no vídeo na sua tela para mais conteúdo de qualidade.